Talvez você se pergunte o motivo de estarmos do lado de fora, ao som de grilos, corujas, um pouco de cachorro latindo, mas nenhuma gritaria. Exatamente. Existem dois motivos. Um é que tá muito calor dentro de casa e dois, o som ambiente da noite de alguma forma me fascina, me é fascinante, chama minha atenção. Geralmente é na calada da noite que refletimos acerca da vida, é na calada da noite que pensamos sobre o dia. É como se fosse padrão de comportamento ou é um padrão humano mesmo quando você bota a cabeça no travesseiro à noite e você reflete sobre a vida. Portanto, essa noite me ocorreu de uma centelha, um devaneio que eu me encontrava pensando sobre a morte de forma tão profunda que por um momento eu senti como se eu estivesse caindo em um abismo escuro. Depois eu me perguntei o porquê, por que meditar acerca da morte? Qual o intuito de meditar acerca disso? Do que se parece algo triste. E eu entendi que não é triste, na verdade. Na verdade, o que acontece é que nós sentimos atração à natureza. A natureza nos atrai e a morte faz parte da natureza. São coisas absolutas. A vida e a morte são duas certezas. E pensar sobre a morte faz com que valorizemos, em certa forma, a vida. Então, quando eu pensei sobre isso, eu escrevi um pequeno diálogo comigo mesmo, a partir de uma cena de um programa Provocações, com esta pergunta: como você gostaria de morrer? Tem de haver proveito na morte para preferi-la do que a vida? E eu não a vejo. Como você gostaria de morrer? Meu rapaz, a vida é bela, mesmo que após ela só haja incerteza. Só vejo como gostaria de viver, e vivo por isso. A morte em nada preenche a mim. Como você gostaria de morrer? Eu odeio a morte, e essa é a verdade. Quando a vejo, me dói no estômago, e se houver de cumprimentá-la, que seja breve e rápida. Que não seja dolorosa. Pode soar melancólico, mas a morte ensina melhor sobre a vida do que a vida. Fato é que valorizamos aquilo que nos importa. E normalmente aquilo que nos importa nada tem a ver com o que possuímos, mas sim com o que queremos possuir, sejam princípios e valores ou materiais. Como um ser humano que faz parte de algo absoluto, como a natureza, acredito que deva existir algo certo a se buscar. E me parece que o certo seria buscar o que não envelhece com o tempo, que são princípios e valores, que são aprendizados verdadeiros. Assim, a morte valoriza a vida, portanto, a vida subestima a morte. Enquanto vida, nós não damos valor a ela e tomamos um baque, um susto. Perdemos o controle sobre o que tínhamos controle. Tomamos um baque quando um cachorro... O primeiro contato com a morte que eu tive foi com o meu cachorro e eu carreguei um corpo sem vida. Tive que enterrar. Eu fiz uma gravação aí. E foi aí que eu enterrei.
Foi o primeiro contato que eu tive com a morte e foi algo realmente transformador. Perceba, controle é vida, autonomia é vida. A morte significa a perda desse controle e dessa autonomia. É como uma criança que está com um doce na mão e ela está tanto tempo com o doce na mão que aquele doce é como se fosse parte dela. E quando acaba, ela quer mais um pouco daquilo que completa ela. O controle sobre os prazeres é literalmente um choque de realidade. Não poderia eu falar sobre isso e não buscar os grandes pensadores de antigamente, né? Os grandes pensadores dos tempos passados. Eles não tinham a mesma quantidade de acesso e nem não tinham as mesmas formas de acesso que nós temos e eram muito mais sábios do que nós. Eu cheguei na filosofia estoica, Sêneca, 200 anos antes de Cristo. O universo é regido pelo Logos, uma ordem racional. Para Sêneca, quem teme a natureza teme a verdade, já que o universo é regido pela razão. Independe de nós, mas que fazemos parte. É a aceitação do inevitável. Tem coisas na vida que nós podemos mudar, menos a morte. Para Sêneca, esse medo torna a nossa vida indigna, nos torna covarde, porque a vontade de querer se sentir mais vivo nos faz querer buscar vida em onde não tem nem um pouco de vida, onde não existe vida. Um amor inventado, como diria Cazuza. Então, quem teme aquilo que é parte da natureza, aceita qualquer humilhação. E eu não preciso falar muito, a internet está aí. E parece que a indústria, o algoritmo, seja lá o que for, por trás das redes sociais, elas querem isso mesmo, que esse tipo de conteúdo que exploda, que seja reconhecido, o conteúdo vazio, sem vida, que não faz você pensar nessa tal ordem universal. O filósofo Pondé, ele utiliza uma frase que eu me considero adepto a ela, que é: Deus me livre de ser feliz. A felicidade hoje em dia gira em torno de falsidade, de coisas falsas. Do ponto de vista junguiano, a vida é um processo, a vida é uma jornada de individuação. E tem tantas coisas que faz com que a gente se esqueça desse processo. Um processo de encontro ao self, ao si mesmo. Os maiores exemplos do que eu estou falando, e que não é só achismo, é os vídeos motivacionais, os personal coaches, aqueles vídeos de autoajuda, livros de autoajuda que vendeu em massa nos últimos anos, cursos de manipulação, de sedução, as pessoas não têm mais vontade de aprender da sua maneira. Elas têm uma lente que é as redes sociais. Elas sabem o que é bom através delas, não por elas mesmas. Ou podemos abraçar a morte e viver melhor. Podemos viver com mais valores e mais princípios, coisas que não apodrecem com o tempo. E é assim que funciona a vida. Uns vão enterrar seus talentos e vão morrer dessa forma. Outros, enquanto vida, vão aproveitar ela, sabendo que quando morrerem, o que mais vão ter multiplicado vão ser os seus talentos. E aqui eu estou falando de princípios, valores, aprendizados e coisas que o tempo não leva. Então, se me perguntar por que pensar na morte, porque nos faz viver melhor, porque nos faz pensar sobre a vida. Se tornou comum negar a realidade para ser feliz, então, já que isso se tornou comum, eu não vou atrás do comum, eu vou aceitar a realidade para ser feliz. Se eu não posso fugir dela, eu vou ficar neurótico. Meu Deus, os cachorros. Mas enfim, se você gostou do vídeo, se você gosta desse bate-papo, se você gosta dessas reflexões, dessas meditações, se você concorda comigo em alguma coisa, curte, se inscreva e comenta do que você gostaria de ver eu falando, do que você gostaria de ver ou nós gostaríamos de refletir aqui.